Graça e paz, povo de Deus. Nós fomos criados com um propósito eterno. A Bíblia diz que o homem foi criado para a glória, com o propósito de glorificar a Deus. Além de ser criado para glorificar a Deus, o homem tem um outro propósito intrínseco a isso, que é o relacionar-se com Deus. Essas duas coisas dá propósito e destino para nós homens, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, ou principalmente para nós cristãos. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia aqui do apóstolo Paulo é relatar, é mostrar que esse propósito eterno tem a ver com a imagem de Cristo em nós. O apóstolo Paulo viveu tanto esse princípio que várias vezes ele defendia esse argumento de que nós deveríamos ser semelhantes a Jesus. Ele mesmo declarou: naquilo que eu imito a Cristo, sede meus imitadores. Essa imagem de Cristo em nós, ao ponto dele dizer: agora eu estou crucificado e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, o propósito eterno de Deus é que o homem sirva para glorificar a Ele e relacionar-se com Ele. Bom, como nós podemos nos tornar a imagem e semelhança de Deus? Eu quero relatar 3 pontos que eu acho importante. O primeiro, nós devemos ser transformados pela palavra. A palavra é que nos transforma e nos faz aproximar dessa imagem de Jesus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós nos tornamos semelhantes a Jesus quando nos permitimos ser transformados pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus, o escritor do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e ela nos faz discernir a origem daquilo que temos, se é na alma, se é no espírito, se é no coração, se é no pensamento. Então, nós precisamos ser transformados pela palavra. Segunda forma como nos tornamos semelhantes a Cristo para cumprir esse propósito é sermos transformados pela oração. A vida de oração de Jesus era espetacular e extraordinária. Os evangelhos narram isso com muita fidelidade. E em Lucas, capítulo 11, há um momento muito especial onde os próprios discípulos de Jesus conversam com eles sobre oração. E eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. No capítulo 11, está narrado esse momento em que Jesus ensina aos seus discípulos alguns princípios fundamentais da oração. Mas no versículo 9 e 11, ele diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, quando nós somos transformados pela oração, é quando nós aumentamos o nosso nível de busca da presença de Deus em oração. Jesus usa aqui 3 níveis: o pedir, o buscar e o bater. Eu acredito que cada um desses níveis é mais profundo e mais intenso. Então, nem tudo que você pedir você recebe, você precisa buscar. Nem tudo que você busca você encontra, você precisa bater. Níveis de intensidade na busca. Mas olha o resultado disso no versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem? Então nós somos transformados pela vida de oração porque recebemos unção e poder do Espírito Santo. E por último, somos transformados para nos tornar semelhantes a Jesus pela obediência. Jesus foi obediente em tudo
não abriu mão da obediência ao Pai em momento nenhum. Mesmo no Getsêmani, quando ele teve um momento, né, de sentir as dores, o peso, a angústia da cruz, e eu acredito que o peso maior que Jesus sentiu não era das dores que os algozes poderiam impor sobre ele, mas a maior dor que Jesus sentiu foi o peso do pecado, de meu pecado, seu pecado sobre ele. Mas ele disse: Senhor, que não seja, Pai, mas Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Não seja o que eu quero, mas a tua. Jesus foi obediente e obediente até a morte, até o fim. Por isso nós devemos ser obedientes. Como temos as ordenanças, a ceia, o batismo, é o ponto inicial de obediência, é o padrão inicial de obediência, é por ali que nós devemos começar, mas nós devemos ser obedientes. Você quer se tornar mais semelhante a Jesus? Permita-se ser transformado pela palavra, permita-se ser transformado pela oração, permita-se ser transformado pela obediência. Amém? Que Deus lhe abençoe. E nesse tempo, onde precisamos manifestar a glória de Cristo ao mundo, você seja uma luz a brilhar. Como diz em Mateus capítulo 5:16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.